vocês estão? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre microscópios e a importância deles nos nossos modelos, né? Os modelos de ciências que a gente vê principalmente nos livros, tá bom? Bom, nós temos três tipos de microscópios. A gente já falou que o microscópio, né, a data que ele foi inventado na aula passada, né, no outro vídeo. E de lá para cá, obviamente, como qualquer aparelho tecnológico, o microscópio também melhorou, né, tecnologicamente. E aí nós temos três tipos de microscópio. O microscópio óptico composto, né, que é aquele microscópio que a gente vê que é mais comum, que nós vemos em quase todos os lugares, assim, que tem, vamos dizer assim, um laboratório, né, até em escolas a gente vê o microscópio, tá? Ele é mais barato, dependendo do modelo e, né, óbvio, de quanto que ele vai aumentar a célula. Então, quanto maior ele deixa a célula, melhor e mais caro ele vai ser. Bom, só que ele dá uma ideia bidimensional da célula. Então, você só vê ela da mesma forma que a gente está vendo aqui, da mesma forma que a gente vê alguns modelos no livro, certo? Ele não dá uma ideia tridimensional da célula, tá? Por isso que ele é mais barato, tá? Então, o que que acontece? Com o passar dos anos, foi necessário que esses microscópios, eles fossem, é lógico, alguém foi melhorando eles, né, para ter uma visão melhor, para poder enxergar melhor por dentro da célula. Então, tudo que a gente vê em livro, né, sobre micro-organismos, é porque a gente tem esses outros dois microscópios aí. O MEV, que é o microscópio eletrônico de varredura, e o MET, que é o microscópio eletrônico de transmissão, tá? Então, eles podem aumentar a célula muito mais vezes. A gente pode ver núcleo celular, até o DNA celular, e em 3 dimensões, né? Como se fosse uma coisa que estivesse solta no ar em 3 dimensões, como a gente vê, né? O mundo, vamos dizer assim. E aí, por conta desses dois microscópios mais, como que eu diria? Muito mais tecnológicos, né? A gente tem os modelos que a gente encontra em livros de ciências, tá? A diferença deles é o quê? Aqui eu tenho a foto do microscópio óptico, que é a foto que eu coloquei na última aula, certo? Ele é um microscópio óptico, ele é mais caro, por exemplo, do que um microscópio normal. Por quê? Porque ele tem essa partezinha aqui que vai fazer uma transmissão, né? Essa cheio de cabos assim, vai fazer a transmissão da imagem para uma tela maior, então pode ser para um computador. Então esse daqui, vamos dizer assim, que é um microscópio óptico muito mais, muito melhor, né, do que os que a gente tem nas escolas, por exemplo, tá? Ele tem um custo maior também, por quê? Porque ele dá uma visão melhorzinha das células, das bactérias, dos micro-organismos em geral. Ele é óptico por quê? Porque vocês estão vendo essa parte aqui de baixo? Então, além dessas lentes aqui, que a gente coloca os nossos olhos aqui, né? Para poder enxergar, ele tem essa parte aqui de baixo que vai refletir a luz, vai iluminar a lâmina que nós colocamos aqui e vai transmitir para os nossos olhos. Bom, por isso que ele é chamado de microscópio óptico. Tá até escrito aqui, ó. O microscópio de varredura, ele não vai ter essa parte aqui. Essa parte de baixo, ela vai ser toda fechada. Vocês querendo, é só entrar no Google, vocês vão ver bastante imagens. Eu não fiz nenhuma impressão porque é fácil. É só vocês colocarem lá microscópio eletrônico de varredura, que o de varredura e o de transmissão, eles são iguais, tá? A diferença, né, os dois são eletrônicos, por quê? Porque usam feixe de elétrons ao invés da luz
desse daqui, né? Que pode ser luz solar no modelo mais simples, ou pode usar energia elétrica, que é no caso desse daqui, por isso que tem esses fios aqui atrás. Então, o microscópio óptico, ele tem uma parte aqui que é toda fechada e por dentro dele tem esse feixe de elétrons que vão ultrapassar a lâmina, né? E quando ele for transmitir para os nossos olhos ou para um computador, o que vai acontecer? Ele vai dar uma imagem 3D, né? Então ele vai ver, ele vai transmitir uma imagem como a célula é de fato no nosso corpo. Então a gente tem células que são redondinhas, a gente tem células que são mais quadradinhas, e aí a gente vai poder ver essas células da forma que elas aparecem, que elas estão no nosso corpo. Tá? Essa é a diferença. E o microscópio de varredura, eletrônico de varredura e o de transmissão, ele só tem essa diferença aqui. No de varredura, ele pode ter as oculares, que são essas aqui, né? Para a gente poder enxergar sem a necessidade de um vídeo. E o de transmissão, ele vai transmitir para alguns lugares, né? Que pode ser pela internet ou num computador para gravar imagem e etc, tá? Então, esses modelos, eles são de extrema importância, né? Para a gente poder aprender ciências e também, óbvio, para os cientistas, né? Porque eles podem, a todo momento, estar utilizando formas novas, meios tecnológicos novos, para poder estar aprimorando, né, as coisas e mostrando essas aprimorações para nós, né, em forma de livros. Então, sempre estão surgindo coisas novas. Então, se eu tenho um microscópio melhor, eu vou conseguir enxergar aquilo que eu não conseguia antes. E aí eu vou conseguir, por exemplo, remédios para algumas doenças que afetam exatamente aquele problema, principalmente em se tratando de célula, né, bactérias. Então, quanto melhor a gente olha os micro-organismos, melhor vai ser a nossa, vamos dizer assim, vamos dizer assim, que melhora a química, né, porque a gente vai saber de substâncias que vão, vamos dizer assim, para aqueles micro-organismos que são nocivos. Então, a gente vai ter remédio para combatê-los, certo? Então, por exemplo, os vírus, que são menores ainda do que bactérias, eles só são possíveis de ser enxergados por conta desses dois microscópios aqui. Nesse microscópio, a gente não consegue enxergar vírus nenhum, tá? Porque os vírus são muito, muito menores do que bactérias. Para vocês terem uma ideia, a gente tem alguns tipos de vírus que infectam, entram dentro de bactérias, para vocês verem como eles são pequenos, extremamente pequenos, tudo bem? Então, as imagens, só para finalizar, as imagens captadas pelos microscópios se transformam nos modelos, que são aqueles desenhos que estão representados nos livros, e modelos construídos de forma tridimensional. Então, a gente pode ter os modelos tridimensional também, tá? Por conta da visão desses dois microscópios aqui. Então, a gente vê por aqui e aí a gente desenha, faz um modelo ou tridimensional ou bidimensional, como é mostrado nos livros. Tudo bem? Bom, a aula de hoje de modelos é isso. Eu, na próxima aula, vou fazer um modelo tridimensional para mostrar para vocês como foi feito lá na aula de ciências do Centro de Mídia. Tudo bem? Qualquer coisa, estou à disposição no privado do WhatsApp, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo e vocês fiquem bem aí, tá? E não saiam de casa.